Por que Deus escolheria um profeta que fugiria da missão que foi entregue a ele? Você já ouviu a história de Jonas? Para muitos, ela parece apenas um conto infantil sobre um homem e um grande peixe. Mas a verdade é que a jornada de Jonas vai muito além de uma simples aventura. É uma das mais profundas lições sobre obediência, misericórdia e o coração humano que encontramos na Bíblia. Jonas, um profeta de Deus, recebeu uma missão clara: pregar a Nínive, uma cidade conhecida por sua crueldade. No entanto, em vez de obedecer, ele escolheu fugir. E é aqui que a história se torna poderosa, porque a fuga de Jonas é um reflexo de como muitas vezes fugimos daquilo que Deus nos chama a fazer. A Bíblia nos mostra que Jonas não fugiu apenas de sua missão. Ele tentou escapar da própria presença de Deus. E por quê? Essa história, tão frequentemente simplificada, é, na verdade, um espelho das nossas próprias resistências. Quantas vezes evitamos o chamado de Deus porque ele nos leva a lugares que não queremos ir, ou porque desafia nossos preconceitos mais profundos? A história de Jonas começa com um chamado direto de Deus. Imagine o peso dessa responsabilidade. Deus diz a Jonas: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, capítulo 1, versículo 2. Para muitos, ser escolhido por Deus para uma missão tão clara seria uma honra, mas Jonas reage de maneira inesperada. Ele decide fugir. Essa escolha revela algo muito humano: o medo de encarar aquilo que é maior que nós. Assim como Jonas, muitas vezes resistimos aos chamados que sentimos serem desafiadores demais. Quem nunca hesitou diante de um desafio imposto por Deus? Jonas, de fato, reflete as nossas próprias atitudes quando somos confrontados com a vontade divina. Ele sabia que Deus o havia escolhido, mas seu coração estava cheio de receios e preconceitos. Quantas vezes na vida cotidiana não fazemos o mesmo? Sabemos o que é certo, sabemos que Deus nos chama para algo maior, mas como Jonas, preferimos evitar. Assim como em Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, quando Deus diz: eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim que o ímpio se converta dos seus caminhos e viva. A missão de Jonas era um convite à misericórdia, mas ele não conseguia enxergar dessa forma. Talvez o que mais tenha incomodado Jonas fosse a certeza de que Deus, em sua infinita bondade, poderia perdoar os ninivitas. Afinal, Jonas conhecia o caráter de Deus. Ele sabia que o Senhor é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade. Salmo capítulo 103, versículo 8. E é exatamente isso que parece tê-lo incomodado: a possibilidade de perdão para um povo que ele considerava indigno. Em nossa própria jornada espiritual, essa questão também pode surgir. Ficamos desconfortáveis com a ideia de que Deus é capaz de amar até aqueles que nos magoaram. A história de Jonas, logo de início, nos convida a refletir sobre como Deus nos chama e como reagimos. O que Deus pede de nós nem sempre está de acordo com nossas expectativas ou desejos. E como Jonas, podemos tentar fugir. Mas será que conseguimos realmente fugir do plano de Deus? Esse é um ponto que começará a se desenrolar na vida do profeta, e as consequências de sua escolha o levarão a uma dura lição. O contexto em que Jonas recebe o chamado de Deus é bastante peculiar. Israel estava dividido e a nação estava em constante tensão política. Além disso, havia uma ameaça iminente que rondava os pensamentos de todos: a Assíria. Nínive, a capital assíria, era conhecida por sua crueldade e violência extrema. Mesmo sabendo de tudo isso, Deus envia Jonas a pregar contra a maldade daquela cidade. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Jonas, capítulo 1, versículo 2. Isso não era apenas um chamado difícil. Para Jonas, era algo impensável. Pregar àqueles que eram os maiores inimigos de seu povo.
O dilema de Jonas é compreensível. Pregar aos ninivitas, conhecidos por sua brutalidade, parecia mais do que uma tarefa impossível. Era uma missão indesejada. Relatos históricos sobre os assírios descrevem atrocidades terríveis, como empilhar as cabeças dos inimigos e esfolar prisioneiros. Em sua mente, Jonas provavelmente se perguntava: por que Deus está me enviando para salvar um povo tão cruel? Eles não merecem o julgamento divino. Este conflito interno de Jonas ecoa em nós, quando Deus nos pede para fazer algo que nos parece injusto ou insuportável, como perdoar alguém que nos feriu profundamente. Deus, no entanto, tem uma visão diferente da nossa. Em Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9, ele nos lembra: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. A missão de Jonas, de certa forma, é um lembrete poderoso de que o plano de Deus sempre vai além da nossa compreensão. A justiça que Jonas queria ver aplicada não se alinhava com a misericórdia que Deus estava disposto a conceder. Muitas vezes nos vemos nesse mesmo dilema, presos entre o que achamos que é justo e o que Deus considera ser graça. Jonas tinha dificuldades em aceitar que os ninivitas poderiam receber a compaixão divina. Ele, como profeta, conhecia bem a natureza de Deus, mas ainda assim resistiu ao chamado. É aqui que podemos nos perguntar: será que também resistimos ao plano de Deus quando Ele nos chama para algo que vai contra nossos sentimentos ou preconceitos? Ao tentar fugir dessa missão, Jonas nos mostra que mesmo um profeta pode ser dominado pelo medo e pelo orgulho. E então, Jonas tomou uma decisão que mudaria tudo. Quando Jonas recebe o chamado de Deus, sua reação é fugir. Ele decide embarcar em um navio com destino a Tarsis, tentando escapar não apenas da missão, mas do próprio Deus. A Bíblia diz: Jonas, porém, levantou-se para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Jonas, capítulo 1, versículo 3. Essa fuga não era uma simples desobediência, mas uma tentativa de se afastar daquilo que ele mais temia enfrentar. Quantas vezes em nossas próprias vidas não tomamos a mesma atitude? Fugimos das responsabilidades que Deus nos entrega, porque parecem grandes demais, difíceis demais ou desconfortáveis demais. Essa fuga de Jonas reflete nossa tendência humana de evitar o confronto com aquilo que nos desafia internamente. Quando Deus nos chama para algo que exige de nós humildade, coragem ou o abandono de nossos preconceitos, muitas vezes nossa primeira reação é escapar. Pode não ser um navio para Tarsis, mas buscamos outras formas de fugir, como ocupar a mente com distrações ou inventar desculpas para adiar o inevitável. Jonas estava disposto a ir literalmente para o outro lado do mundo para evitar Nínive, o que nos mostra o quão profundo era seu desconforto em obedecer a Deus. O que Jonas não percebeu, e que muitas vezes esquecemos, é que fugir de Deus é impossível. O Salmo 139 nos lembra: para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Salmo capítulo 139, versículo 7. Mesmo quando tentamos escapar do que Deus nos pede, Ele está sempre presente, guiando-nos de volta ao caminho certo, mesmo que isso envolva uma tempestade em alto mar. Jonas, ao embarcar no navio, colocou não apenas sua própria vida em risco, mas também a dos marinheiros. Esse detalhe é importante. Nossas escolhas de fuga afetam não só a nós, mas as pessoas ao nosso redor. Na tentativa de escapar da missão, Jonas desencadeou uma série de eventos que culminaria em um encontro inesperado com a verdade. Deus não apenas permitiria que Jonas fugisse, mas usaria essa fuga para ensinar uma lição sobre sua presença, poder e misericórdia. Jonas ainda não sabia, mas logo sua desobediência o levaria para o centro de uma tempestade. Enquanto Jonas fugia para Tarsis, Deus trouxe uma tempestade avassaladora sobre o mar.
A Bíblia relata: mas o Senhor lançou sobre o mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Jonas, capítulo 1, versículo 4. Essa não era uma tempestade comum. Era uma manifestação física da desobediência de Jonas e da tentativa de fugir de Deus. Os marinheiros, experientes navegadores, rapidamente perceberam que estavam diante de algo sobrenatural. Em pânico, cada um começou a clamar ao seu próprio Deus, enquanto o verdadeiro profeta de Deus, Jonas, dormia no porão, alheio ao caos que sua desobediência havia causado. Esse contraste entre os marinheiros pagãos, que clamavam por socorro, e Jonas, que dormia, é significativo. A letargia espiritual de Jonas reflete o que muitos de nós experimentamos em nossa caminhada com Deus. Um distanciamento tão grande da sua vontade que, mesmo em meio à tempestade, permanecemos adormecidos espiritualmente. Quantas vezes, em momentos de crise, não somos nós os últimos a perceber que Deus está tentando nos despertar para algo maior? O capitão do navio desce até Jonas e o desperta dizendo: "Que tens, ó dorminhoco? Levanta-te, invoca o teu Deus." Jonas capítulo 1, versículo 6. Quando a sorte é lançada e o culpado pela tempestade é identificado, Jonas não tem escolha a não ser confessar: "Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca." Jonas capítulo 1, versículo 9. Disse ele aos marinheiros aterrorizados. A ironia dessa confissão é clara. Jonas afirma adorar o Deus que controla o mar, mas tentou escapar de sua presença justamente pelo mar. Nesse ponto, Jonas foi forçado a confrontar sua própria contradição interna. Ele sabia a verdade sobre Deus, mas não vivia de acordo com essa verdade. Assim como Jonas, muitas vezes sabemos o que é certo, mas falhamos em praticá-lo. A tempestade, no entanto, não era apenas para corrigir Jonas, era uma oportunidade para revelar o poder de Deus aos marinheiros pagãos. Mesmo no meio de uma situação caótica, Deus estava trabalhando para alcançar outros corações. Jonas seria lançado ao mar e o destino dele parecia selado. Mas Deus tinha planos maiores para o profeta, assim como para todos aqueles que estavam sendo impactados por essa tempestade. E foi então que um encontro inesperado nas profundezas do oceano começou a se desenhar. Após ser lançado ao mar pelos marinheiros que esperavam acalmar a tempestade, Jonas parecia estar destinado à morte. No entanto, Deus já havia preparado um plano de resgate incomum. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que engolisse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Jonas, capítulo 1, versículo 17. A imagem de Jonas dentro do peixe pode parecer fantástica, mas carrega um simbolismo profundo. Ali, no ventre do grande peixe, Jonas enfrentou o que muitos de nós enfrentamos em nossas jornadas espirituais. O momento em que não há mais para onde fugir, e somos obrigados a olhar para dentro de nós mesmos e para Deus. Dentro do peixe, Jonas faz algo que ainda não havia feito desde que começou sua fuga. Ele ora. No ventre do peixe, Jonas reconhece sua situação e clama a Deus em arrependimento. "Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz." Jonas capítulo 2, versículo 2. Esse momento de oração revela uma mudança no coração de Jonas. Ele finalmente entende que não pode escapar de Deus e que, mesmo em meio à desobediência, Deus continua sendo misericordioso. É interessante notar que, assim como Jonas, muitas vezes só percebemos a profundidade do amor de Deus quando estamos nas profundezas de nossas próprias crises. O tempo que Jonas passou nas entranhas do peixe pode ser visto como uma pausa divina, um tempo de reflexão e arrependimento. Assim como Deus resgatou Jonas, Ele também nos oferece, em meio às nossas dificuldades, uma chance de recomeçar. "Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação."
Jonas, capítulo 2, versículo 9. Com essas palavras, Jonas não apenas reconhece sua falha, mas também declara sua gratidão e compromisso renovado com Deus. É um lembrete poderoso de que, mesmo quando sentimos que estamos no fundo, Deus está conosco, pronto para nos resgatar. Após 3 dias, falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Jonas, capítulo 2, versículo 10. O período no ventre do peixe havia terminado, e Jonas estava pronto para cumprir a missão que lhe fora dada. Deus, em sua infinita misericórdia, não havia apenas salvado Jonas da morte, mas também o reconduzido ao seu propósito original. Agora, Jonas teria uma nova chance de seguir o chamado de Deus, desta vez com o coração transformado. Mas como veremos a seguir, sua obediência seria marcada por uma relutância persistente. Depois de sua experiência nas profundezas, Jonas recebe uma segunda chance de Deus. Veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Jonas, capítulo 3, versículos 1 e 2. Deus, em sua misericórdia, não apenas poupou a vida de Jonas, mas lhe concedeu uma nova oportunidade de cumprir sua missão. Dessa vez, Jonas obedece, mas seu coração ainda está longe de estar totalmente alinhado com a vontade de Deus. Ele parte para Nínive, mas seu espírito permanece relutante, como veremos em sua pregação. A mensagem de Jonas em Nínive é simples e direta: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Jonas capítulo 3, versículo 4. Não há menção de perdão, arrependimento ou misericórdia em suas palavras. Ele não faz um apelo apaixonado para que as pessoas mudem seus caminhos. Ao contrário, Jonas parece estar apenas cumprindo o mínimo necessário de sua missão. Essa atitude relutante de Jonas nos faz refletir. Quantas vezes, mesmo obedecendo ao chamado de Deus, fazemos isso de maneira mecânica, sem colocar nosso coração naquilo que Deus nos pede? Sua pregação, embora breve, ainda carrega o poder da palavra divina, mostrando que Deus pode usar até mesmo os mensageiros mais imperfeitos para cumprir seus propósitos. O mais surpreendente é a resposta dos ninivitas. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Jonas capítulo 3, versículo 5. O arrependimento foi tão genuíno e profundo que alcançou até o rei de Nínive, que também se humilhou diante de Deus. Ele decretou que todos, inclusive os animais, deveriam jejuar e clamar a Deus, esperando que sua misericórdia os poupasse. A transformação do coração dos ninivitas é um exemplo poderoso de como Deus trabalha, não apenas através da pregação, mas também no coração de quem ouve. Mesmo uma mensagem aparentemente simples e sem entusiasmo, foi suficiente para gerar um arrependimento coletivo. Deus, ao ver o arrependimento genuíno dos ninivitas, decide poupar a cidade. E Deus viu as suas obras, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Jonas, capítulo 3, versículo 10. A compaixão de Deus é evidente. Mesmo em meio à relutância de Jonas, o plano divino de salvação se concretiza. Essa parte da história nos ensina que Deus está sempre disposto a dar uma segunda chance, tanto para os que pregam quanto para os que ouvem. No entanto, essa misericórdia de Deus seria algo que Jonas ainda não conseguiria aceitar completamente, e sua reação à graça divina seria reveladora. Quando Deus viu o arrependimento genuíno dos ninivitas, sua resposta foi imediata e cheia de compaixão. E Deus viu as suas obras, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Jonas, capítulo 3, versículo 10. Essa decisão divina revela um dos aspectos mais profundos do caráter de Deus: sua misericórdia. Mesmo diante de uma cidade conhecida por sua crueldade, Deus estava disposto a perdoar, desde que houvesse arrependimento.
Isso nos lembra que, independentemente de quão distantes estejamos ou de nossos erros, Deus sempre oferece uma chance de redenção quando nos voltamos para Ele. A misericórdia de Deus em relação a Nínive vai além do que os olhos humanos conseguem compreender. Como Isaías, capítulo 55, versículo 7, diz: Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. O desejo de Deus não é a destruição, mas o arrependimento, e diante disso, ele age com graça. Para Jonas, essa manifestação de misericórdia foi difícil de aceitar. Ele esperava julgamento e justiça, mas recebeu um vislumbre do coração compassivo de Deus. Muitas vezes, também nós lutamos com a ideia de que Deus estenda sua graça até mesmo àqueles que julgamos serem indignos. Deus, em toda a sua paciência, nos dá exemplos repetidos de seu desejo de perdoar. Desde os tempos de Abraão, Moisés e agora Jonas, vemos que ele prefere a redenção à punição. No entanto, isso não significa que ele ignora o pecado. O anúncio de julgamento feito a Nínive era real, mas sua aplicação foi suspensa devido ao arrependimento do povo. Como está escrito em Ezequiel, capítulo 18, versículo 23. Teria eu algum prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus, não desejo eu antes que se converta dos seus caminhos e viva. A resposta de Deus a Nínive é um eco dessa verdade. A lição que tiramos desse momento na história é que a misericórdia de Deus vai muito além da nossa capacidade de entender. Sua graça se estende até aqueles que consideramos impossíveis de alcançar. No entanto, para Jonas, aceitar essa realidade foi um grande desafio, e isso nos leva ao próximo ponto, onde veremos a reação de Jonas à bondade de Deus e como ele lida com a frustração de ver o perdão sendo concedido a seus inimigos. Mesmo após a grande demonstração de misericórdia divina, a reação de Jonas foi surpreendente. Ele ficou profundamente irritado. Isso desagradou extremamente a Jonas e ele ficou irado. Jonas, capítulo 4, versículo 1. Para Jonas, a compaixão de Deus por Nínive era um fardo difícil de carregar. Em sua visão, os ninivitas mereciam ser destruídos, não perdoados. Ele não conseguia conciliar a ideia de que Deus pudesse perdoar um povo tão cruel. Essa reação é um reflexo de como, muitas vezes, também nós desejamos justiça imediata para aqueles que nos prejudicaram, enquanto esperamos misericórdia para nós mesmos. Em sua frustração, Jonas dirige uma oração amarga a Deus. Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Jonas capítulo 4, versículo 2. Essa declaração revela o verdadeiro motivo da fuga de Jonas desde o início. Ele sabia que Deus era misericordioso e temia que Nínive fosse poupada. Para Jonas, era inconcebível que Deus concedesse a mesma graça que ele próprio havia recebido a um povo tão ímpio. A atitude de Jonas nos convida a refletir sobre nossa própria capacidade de perdoar. Jesus nos ensina: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mateus, capítulo 5, versículo 44. Mas na prática, essa lição pode ser difícil de aplicar. Jonas não queria orar pela salvação dos ninivitas, muito menos ver a graça de Deus alcançá-los. Sua ira é uma representação da dificuldade humana em aceitar que a graça de Deus não está limitada aos nossos critérios de justiça. Será que em nossos corações, às vezes, também não guardamos essa mesma resistência? Deus, no entanto, responde à ira de Jonas de maneira compassiva. Em vez de repreendê-lo com dureza, ele lhe faz uma simples pergunta: é razoável essa tua ira? Jonas, capítulo 4, versículo 4. Essa pergunta não é apenas para Jonas, mas para todos nós.
Quando nos irritamos com a bondade de Deus para com os outros, precisamos parar e refletir. Por que nos sentimos assim? Talvez a lição mais importante que Jonas precisa aprender, e que nós também precisamos, é que a justiça de Deus é sempre equilibrada com sua misericórdia. Mas Jonas ainda não estava pronto para entender essa lição, e Deus teria que ensiná-lo de uma maneira inesperada. Após sua explosão de ira, Jonas sai da cidade e faz uma cabana, esperando para ver se Deus mudaria de ideia sobre Nínive. É nesse momento que Deus prepara uma lição final para o profeta. Então, fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrá-lo do seu desconforto. Jonas, capítulo 4, versículo 6. A planta trouxe conforto a Jonas, mas como ele logo aprenderia, esse conforto seria temporário. Deus estava prestes a mostrar a Jonas algo mais profundo sobre seu caráter. No dia seguinte, Deus enviou um verme que destruiu a planta, deixando Jonas novamente exposto ao calor. E aconteceu que, ao subir o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte. Jonas capítulo 4, versículo 8. A frustração de Jonas cresceu ainda mais, e ele reclamou de seu sofrimento. Deus então o confronta diretamente. Tens compaixão da aboboreira, pela qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive? Jonas, capítulo 4, versículos 10 e 11. Essa pergunta expôs a limitação da perspectiva de Jonas e revelou a profundidade do amor de Deus. O coração de Deus é revelado com clareza nesse momento. Ele não apenas se preocupa com as grandes questões, como a justiça e o julgamento, mas também com cada pessoa. A cidade de Nínive abrigava mais de 120 mil pessoas, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua esquerda. Jonas, capítulo 4, versículo 11. Deus se importa com cada uma dessas vidas, da mesma forma que se importou com Jonas, mesmo em sua desobediência. Esse contraste entre a misericórdia de Deus e a limitada visão de Jonas nos desafia a expandir nossa compreensão do que significa realmente amar e perdoar. Ao final da história, Jonas é deixado com uma questão em aberto, assim como nós. Deus nos chama a alinhar nossos corações com o dele, para que possamos enxergar o mundo com a mesma compaixão que ele tem por todos. A pergunta é: estamos dispostos a fazer isso? Jonas teve que aprender da maneira mais difícil, mas a história nos convida a refletir e a reconsiderar nossos próprios preconceitos e resistências. A jornada de Jonas termina, mas a reflexão sobre o coração de Deus continua para cada um de nós. Ao mergulharmos na história de Jonas, percebemos que ela é muito mais do que um relato de um homem e um grande peixe. É uma jornada de confronto com o medo, o orgulho e, acima de tudo, com a misericórdia de Deus. Jonas nos mostrou que, apesar de sermos escolhidos e amados por Deus, ainda podemos hesitar, duvidar e, às vezes, fugir. Mas essa história também nos ensina que Deus, em sua infinita paciência, nunca desiste de nós. Mesmo quando nos afastamos de seu propósito, ele continua a nos alcançar, seja através de tempestades, grandes peixes ou oportunidades de arrependimento e recomeço. A lição de Jonas é um convite à reflexão. Quais são as Nínives em nossas vidas? Quais são os lugares ou as pessoas que evitamos, os desafios que tememos ou as missões que achamos impossíveis? Assim como Jonas, podemos resistir, mas Deus sempre nos chama para algo maior, algo que desafia nossas próprias expectativas e nos convida a participar de seu plano de redenção e graça. Talvez seja a hora de parar de fugir e de abraçar o que Deus nos pede, por mais difícil ou desconfortável que pareça. Que possamos, assim como Jonas, reconhecer que o amor de Deus é maior do que qualquer preconceito, medo ou dúvida. Que possamos aprender a confiar no seu plano, sabendo que ele nos guia, mesmo quando não entendemos o caminho.
e, sobretudo, que possamos alinhar nossos corações ao coração misericordioso de Deus, que deseja a redenção de todos, sem exceção. Será que você está disposto a parar de correr e confiar que Deus sabe o que é melhor para você, mesmo quando não parece fazer sentido? E se você, como Jonas, já fugiu, lembre-se que Deus é o Deus das segundas chances. Ele continua a nos chamar, mesmo quando desviamos o caminho. E hoje, se você deseja se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo por ter se afastado dos caminhos ou quer iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima.